Big 1, Maravilhosa Graça, parte 2. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as novidades do Corvus Movement. Sem pressão! Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos em Cristo. Oremos. Pai, te dou graças por tua maravilhosa palavra, Senhor. Que ela venha, Senhor, sendo cravada com fogo no coração de teus filhos, porque tu queres conhecimento da nossa parte, Senhor. E nessa hora, Senhor, nós abrimos o nosso coração, Senhor, para receber tudo aquilo que tu tens a acrescentar, Senhor, à nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco através da tua palavra. Livra-nos, Senhor, de conceitos, de valores errados, Senhor, para que consigamos dessa maneira, Senhor, fazer parte da plenitude de tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos continuar falando sobre essa maravilhosa graça, essa palavra bendita do Senhor, como ela é genuína e limpa, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos pegar um texto lá em Hebreus, capítulo 10, verso 4, que diz assim: porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. A antiga aliança aqui estava presente ainda fisicamente. O templo estava lá e só seria destruído no ano de 70 DC. Nem os apóstolos, Tiago, Pedro, João, tinham a revelação da graça de Deus como Paulo. E Paulo tenta mostrar aqui pelo livro de Hebreus que a lei era inferior à graça, que tinha sido estabelecida na morte e na ressurreição de Cristo. Elas se cruzavam. A igreja do primeiro século tinha informações da lei e informações da graça, até 70 DC, até a destruição do templo. Até então, as pessoas que criam também observavam a lei. E nós vamos colocar aqui depois um texto que vem falando diretamente sobre esse assunto. Os pactos estavam se misturando, e a missão de Paulo era ministrar essa palavra, era ministrar e estabelecer os fundamentos da graça. Abre comigo Atos 21, verso 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus, e lhes disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei.
e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo veio pregando a graça, mas ainda era muito confuso na cabeça dos judeus tudo isso. Eles criam em Jesus, mas o texto aqui diz que eles eram zelosos da lei, ou seja, muitas práticas ainda continuaram dentro da igreja judia cristã. Mas nós não somos judeus, nós somos gentios. A lei vigorava ainda para os judeus, porque o templo ainda estava lá. Então havia sacerdotes, havia sacrifício, havia o que todo o costume da lei trazia em si, para a vida deles comum no dia a dia. Mas agora, e hoje, e para os gentios, não se deve sacrificar. Nós somos gentios, lembre-se disso. Nós não temos que ficar confusos com as informações que chegam a nós. Não temos que pagar preço nenhum, porque o maior preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Então nós não pagamos preço mais. Qualquer tentativa que eu faça de aperfeiçoar o que Deus fez, eu vou estar dizendo com isso: Jesus não fez o suficiente por mim. Então eu tenho que jejuar para conseguir coisas, eu tenho que trocar com Ele para que Ele me ouça, e eu vou dizer: o véu foi removido, não há separação mais entre você e o Senhor, como havia para o judeu no Velho Testamento. O vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus, é o que diz Isaías. Mas esse véu que fazia separação e representa a nossa carne, já não existe mais a partir da morte de Cristo. Tudo ficou muito confuso na época. Os apóstolos não conseguiam entender. Tanto é que Paulo não se misturou com eles. Tiago, Pedro e João tinham o evangelho da circuncisão e Paulo tinha o da incircuncisão. Ou seja, eles da lei, todo judeu que cria em Cristo, até o ano de 70 DC. Paulo morreu no ano de 68. Até o ano de 70, até a destruição do templo, o judeu cristão convertido ainda observava a lei. Hoje, você, nação gentílica, não tem necessidade disso, em hipótese alguma. Havia um sacerdote humano, havia o sacrifício. Ah, mas está lá na Bíblia, ok, então você vai ter que guardar tudo. Porque Tiago diz que aquele que guarda a lei, mas tropeça num só ponto, será culpado de todos. E isso é um peso, meu querido. Jesus foi o único e suficiente sacrifício. Ele morreu uma vez por todas pelos meus pecados, pelos seus pecados, em o nome de Jesus. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo pôs fim à lei lá na cruz.
a justificação era por obras, passa a ser por fé. Romanos 5:21. Não, mas eu também não observo a lei. Tudo que você fizer querendo aperfeiçoar a tua carne, já é lei, já é regra. E Jesus morreu para que nós tivéssemos uma vida livre de preceitos, de luas novas, de não me reles, de não me toques. Então é fácil ser cristão. Não, não é, querido. A graça é muito mais difícil de observar, porque você tem que ter um conhecimento daquilo que agrada ou não agrada a Deus, mas um conhecimento real do Evangelho. Real. Não o que é pregado, não o que chega nos seus ouvidos, meu querido. Você é salvo pela graça. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não por obras, para que nenhum homem se glorie. Isso não é função sua, ser salvo ou não. Essa função é de Deus. Romanos 5, verso 21, diz esse texto maravilhoso. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que diz a palavra. A aliança, a velha aliança, foi estabelecida até Jesus. Ele não veio para abrogar, ele veio para cumprir nele toda a lei. Para que não precisasse mais haver sacrifício. Se o templo não fosse tirado, estaria essa confusão até agora, misturando o judaísmo com o cristianismo, e infelizmente tem muitas igrejas que fazem isso, misturam as coisas. Você tem que viver a plenitude das promessas, e para viver a plenitude das promessas, meu querido, tem que deixar a lei de lado. Lá no Velho Testamento, em Gênesis, já há uma figura disso. Quando Sara vem para Abraão e diz assim para ele: não tem parte conosco o filho da escrava, ou seja, Ismael, lança ela fora. Aquilo é uma figura da lei sendo lançado fora e permanecendo só as promessas, só o pacto da graça, porque Isaac veio pela promessa e Ismael veio segundo a carne, meu querido. Então, hoje nós vivemos um evangelho de liberdade, mas de muita responsabilidade também, porque nós sabemos o Deus que nós temos crido. Nós sabemos que não é porque nós sabemos que somos salvos já, desde antes da fundação do mundo, ou sabemos que foi por graça e não é por merecimento humano, que podemos fazer tudo o que queremos. Muito pelo contrário. Essa transformação tem que ser pelo lavar regenerador da palavra, de dentro para fora. E quanto mais eu conheço, e quanto mais eu dimensiono esse meu Deus, colocando Ele no lugar que Ele deve estar, mais feliz eu sou. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Até a próxima.